A figura 1 representa um transferidor. Calcule as seguintes medidas, se possível. O transferidor, figura 1, os itens. Item A, a medida do ângulo AOC. Item B, a medida do ângulo BOE. Item C, a medida do ângulo FOC. Item D, a medida do ângulo COB mais a medida do ângulo DOE. Item E, a medida do ângulo BOE menos a medida do ângulo BOA. Item F, a medida do ângulo FOE menos a medida do ângulo AOC. Visualize esse transferidor. Observe que cada ponto corresponde a um número e calcule cada medida nesse transferidor. E aí, cara, como você encontra o ângulo AOC, a medida dele, como que você calcula, olhando para esse transferidor? Perceba que a AOC, a medida foi dada por esse ponto aqui, corresponde a esse número 40 graus. Item A, a medida do AOC, claramente olhando para aquele número no transferidor, 40 graus. Tá vendo? A AOC, 40 graus. Mas por quê? Perceba que o ponto B está entre, ou seja, é um ponto interior. B é interior do ângulo AOC. Pelo axioma, item A, temos o quê? Temos que a medida do AOB mais a medida do BOC é igual à medida do AOC. Claro? Essa medida aqui, perceba que foi dado 10 graus, mais a medida do BOC é 40 menos 10. É tudo isso menos isso daqui, ó. Então, 40 menos 10, 30 graus. Portanto, 10 mais 30, 40 graus. De fato, é 40 graus. O que ele pede mais? Ele pede a medida do BOE. Quem que é BOE? Esse ângulo aqui, ó. É 160 menos essa abertura aqui, que é 10 graus. Item B, a medida do BOE será 160 menos 10 graus, ou seja, 150 graus, continha.
Perceba que, para justificar, eu poderia pegar esse ponto C e esse ponto D. Esse ponto C e esse ponto D está no interior do ângulo BOE. São interiores. Usando esse axioma, o axioma item A, poderia somar a medida do BOC mais a medida do COD mais a medida do DOE. E aí, cara? Quantos que vai dar? A medida do BOC, vimos que é 30 graus. Mais a medida do COD, esse sujeito aqui, ó, será 120 menos 40. Ou seja, de 40 para 90, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 50. 50, 90 para 120, 30. Então, 50 mais 30, 80. Então, essa medida aqui do BOC é 80 graus. Mais a medida do DOE. DOE é o que? É 120 para 160. Quem que falta para 120 para 160? 20, 30, 40, 50, 60. 40 graus. Opa, calma, gato, calma. 40 graus. 110, 120, 130, 140, 150. 150. De fato, por causa dos pontos interiores, temos a mesma coisa. Ok? Então, a medida do BOE, item B, é 150. BOE, toda essa abertura mede 150 graus. Eita. E vamos para o item C. A medida do FOC, ou seja, FOC. Gente, eu não falei anteriormente, né? Esses exercícios de fixação, portanto eu peguei um exercício simples e aí eu vou aumentando o grau de dificuldade ao decorrer da playlist. Então, esse exercício aqui é um exercício de fixação só para calcular as medidas. Então vamos lá. FOC, tô mandando bala, né? Nem justifico, nem falo o motivo que eu tô fazendo o vídeo. Basicamente é para treinar. FOC é o que? É de 40 para 180, ou seja, o que acontece se eu somar esse daqui mais esse mais esse? Vimos que esse aqui, COD, é 120 menos 40, ou seja, 80. E depois eu somo de 120 para 160, 40. 80 mais 40, essa medida aqui, mais essa daqui. Então, 80, 90, 100, 110, 120. 120, 160 para 180, 180 menos 160, 20 graus. Então, 140 graus. Medida de FOC. Esses exercícios é continha, né? É continha, é olhar, é enxergar, ou seja, olha o ponto inicial, percorre até o final. 180 menos 40, eu pego o ponto final, 180 menos 40, 180 menos 40,
140 graus. Beleza? Isso é simples, né? Visto que o que eu estou fazendo perceba que FOC, eu estou indo desse sentido até aqui. Ou seja, somando essas aberturas até aqui. Ou de modo igual, eu pego desse ponto e somo até aqui. Esses dois pontos são pontos interiores do ângulo COF. Portanto, eu pego de 40 para 120, 80. 120 para 160, 40. 80 mais 40, 120. 120 mais 20, 140. Que é 180 menos 40, ou seja, fixando o ponto final menos o ponto inicial. O ponto que corresponde é um número, o número que corresponde nesse ponto é 180 e o número que corresponde nesse ponto é 40. 180 menos 40, 140. Tranquilo, né? Vamos continuar. Item D. D de doido. A medida do COB mais a medida do DOE, a soma delas vai dar o quê? Pensa aí, meu. COB. Essa medida. Mais essa. Essas duas, né? Essa região, mais essa daqui. Esse ângulo mais aquele. Será que eu posso somar essa medida com esse? É mais, né? Sim, sem nenhum problema. Tipo, a reunião desse daqui com esse é esse ponto, todos esses pontos e esses. Ou seja, o que eu estou falando? A medida do COB mais a medida do DOE será igual a medida desse ângulo do COB. COB é o mesmo que BOC, a gente viu que é 30 graus, mais a medida do DOE. DOE, basta olhar aqui, ó. DOE é o que? É 160 menos 120. 40 graus. 40 mais 30. 30 mais 40, 70 graus. Tudo bem? E claro, a configuração tá estranha aqui, né? Tá esses dois ângulos aqui e esses aqui. Poderia pegar esse ângulo aqui, ó, e transportar ele aqui para ficar nesse ponto aqui. Aí eu pegaria esse ponto e somava tudo, né? Para ficar ângulos adjacentes. Mas esses dois ângulos só tem um ponto O de interseção, né? Mas tudo bem. É possível somar. Agora o item DE é a diferença da medida do BOE menos a medida do BOA. E aí, galera? BOE menos BOA. É possível pegar BOE, toda essa medida que a gente já calculou, ou seja, pegar essa medida toda que a gente já calculou no item B, menos essa daqui que está de cara, ó, que é 10 graus, ou seja, BOE
é igual a 160 menos 10, 160 menos 10, menos 10 graus, ok? Tudo isso graus, menos BOA, que é 10 graus. Muito bem. 160 menos 10 graus, a gente calculou 150. No item B, de bobo, menos 10, 140. Costuma dar 140, né? A diferença de 150 menos 10, 140. Então, item E, 140 graus. Observe o que eu fiz. Eu peguei toda essa medida desse ângulo, dessa abertura, que é 160, considerando aqui a origem, 160. E aí, como eu não parti daqui de baixo, eu parti daqui de cima, eu terei que empurrar 10 graus, ou seja, eu tenho que tirar 10 graus. E aí, por isso que é 150. E o item F, se vocês tentar fazer, será um pouquinho estranho, né? Porque eu tenho a medida do FOE menos a medida do AOC. Olha lá, FOE menos AOC. FOE é de 180 menos 160. 20 graus. AOC é 40 graus. É possível? Então, para o item F, a medida do FOE desse ângulo menos a medida do AOC, como FOE é o mesmo que 180 menos 60, vou escrever aqui, né, para não ficar falando toda hora. E AOC, a gente viu que é o mesmo que 10 graus mais 30 graus. Fazendo aqui 180 menos 160, 20 graus. 10 mais 30, 40 graus. Menos 20 graus. Se eu tenho aqui, ó, menos 40. E aí somo mais 10, mais 20, vai ficar menos 20. E aqui é a minha origem. Nesse sentido, né? No sentido negativo. E aqui no sentido positivo. Menos 40. Mais 20, somei 10, 20. Mais 20, vai ficar menos 20. Beleza? Continha. É possível um ângulo ter medida negativa? Ou seja, é possível eu fazer a subtração do FOE menos a menos AOC? É possível subtrair desse daqui com esse? Por quê? Porque a medida dos ângulos é de 0 até 180. 0, 180. E aqui está representado o transferidor. E aí calculamos as medidas e nesse item F não foi possível nesse sentido. Para ser possível teria que ser o contrário. Teria que ser a medida de AOC menos essa medida aqui, ó. Por quê? Porque esse daqui é maior do que esse. Tudo bem. É isso aí, o exercício 1 era só calcular, um exercício simples que exige olhar para cada ponto, observar que cada ponto corresponde a um número, e esse número no transferidor tem uma unidade
que é a unidade em graus. E aí, olha, é possível adicionar, é possível subtrair, desde que esse daqui seja maior do que esse. Muito bem, falei muito, fiz alguns cálculos desorganizados aqui, mas esse aqui é um rascunho para motivar, treinar e blá blá blá.